É hora de nós fazermos mais uma questão, você está vendo aí, uma questão da banca Sebrasp, que era o antigo nome da banca CESP. Hoje vem na prova CESP e Sebrasp. Né? E você está vendo também a logo do Tribunal Superior Eleitoral. Então nós temos aí, no momento da gravação deste vídeo, um concurso do TSE previsto a ser organizado pela banca Sebrasp na modalidade certo e errado. Então você que já fez concurso, ou que já vem fazendo, ou que já conhece essa banca, sabe que essa banca trabalha ou com a múltipla escolha, ABCDE, ou com o julgamento de itens, que é o caso aí. Então peguei uma questão de 2024, olha aí, sobre reescritura de texto, e essa foi uma questão aplicada em 2024 para o concurso do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, um cargo de nível médio. Sempre eu deixo claro que os concursos de língua portuguesa, sejam de nível médio ou de nível superior, não faz diferença para você o nível da questão. Não é igual às outras matérias. Então, o português, como eu digo sempre aqui, às vezes uma questão de nível médio pode ser mais difícil de uma questão de nível superior, pelo volume maior de concorrência e porque português é a base. Olha aí na tela. Eu coloquei num quadrinho o fragmento do texto, porque a pergunta foi: estariam mantidos os sentidos e a correção gramatical do penúltimo período do texto? Este que está nesse quadrinho aqui, ó, é o penúltimo período do texto. Tá? Então, se ele fosse assim reescrito. Então, eles pegaram o que está dentro do quadrinho, que é o penúltimo parágrafo, e reescreveram. E aí, você vai ter que julgar se é verdade que a gente, quando faz essa mudança, mantém o sentido e a correção, ou se não é verdade. Pause a tela com calma, leia no seu ritmo e veja o que você vai marcar. Vai lá. Bem, se você pausou, deu tempo de você fazer a questão. Se você não pausou, obviamente que não deu. Mas aí é com você. Né? Só quero te lembrar que o Sebrasp é uma banca, e as pessoas reclamam disso, que quando você erra uma aposta que você fez, você não ganha o ponto, obviamente, mas você perde o ponto. Então, se você tinha 20 itens para julgar, e você julgou os 20, e dos 20 você acertou 15, significa que você errou 5. Então, a sua nota não vai ser 15, vai ser 10. Os 10 que você acertou, menos os 5 que você errou. Para que se evite o chute. Porque se você não marcar nem certo nem errado, você não ganha o ponto, mas você também não perde. Então, o que eles querem é incentivar você a marcar o que você tem certeza. Põe a questão na tela e, se você não foi honesto, seja agora. Pause, resolva, que eu vou começar o comentário. Vai lá. Muito bem. Ficou assim: foi no moderno sistema industrial que se separou os empregadores dos empregados. No original foi assim: foi o moderno sistema industrial que, separando os empregadores e empregados, primeiro tem que pensar se isso disse a mesma coisa. Mas vou dar uma dica a vocês. Quando vocês virem que no enunciado eles falam em manter correção e sentido, não se preocupe imediatamente com a correção, com o sentido. Primeiro você vai procurar qualquer erro que seja. Pode ser um acento faltando. Pode ser uma vírgula que se colocou a mais. Pode ser uma crase que se utilizou e deixou de se utilizar. Pode ser, por exemplo, a concordância de um verbo. Pode ser um verbo que exigiu um complemento com preposição e que passou a ser usado sem preposição. Então você vai procurar atentamente qualquer erro. Encontrou o erro, já está errado. Não interessa o sentido. Agora você leu, procurou, de repente tem erro, mas você não viu. Aí você passa para o passo número 2, olhando a questão do sentido. Então vamos lá de novo. Aí está dizendo assim: foi no moderno sistema industrial que se separou os empregadores dos empregados nos processos de manufatura e se criou diferenças cada vez maiores entre suas funções, o que suprimiu
a atmosfera de intimidade que reinava entre uns e outros e estimulava os antagonismos de classe. Se você fez essa questão, você deveria dizer que isso está errado. Eu ainda não estou preocupado com o sentido, mas existe um problema de correção gramatical. E aí, há certas coisas que eu digo sempre e que você tem que ouvir, que se você vai se preparar para qualquer banca, você tem que se viciar em fazer questões daquela banca. Porque as coisas que se cobram são coisas que se cobram com frequência em algumas bancas e outros temas já são preferidos de outras bancas. Então, quem já faz muita questão, a hora que vê uma questão como essa, a pessoa fala assim, eu vou procurar essa agulha aqui no palheiro. Porque você achar erro no meio de um parágrafo, ou você tem que estar muito afiado, ou você tem que ser muito bom, ou você tem que estar com a malícia ligada. E aí tem uma coisa que você sempre vê nas provas do Sebrasp, olha aí, que foi o erro. Foi no moderno sistema industrial que se separou os empregadores. Aqui não poderia ser, se separou. Porque um dos vícios que a escola nos colocou foi de dizer que quando eu tenho um verbo com si, que essa frase tem um sujeito indeterminado. Apresentou-se um novo resultado para a empresa. Olha, tem alguém apresentando o resultado, eu não sei quem é. Os professores falam isso com a gente. E esse de falar que eu não sei quem é um problema. Porque eu posso não saber quem fez a ação, mas isso não quer dizer que não tenha sujeito. Nem todo sujeito pratica ação. Existe sujeito que sofre ação. Então, a partir do momento que existe uma ação e eu não identifiquei o agente, isso não quer dizer que o sujeito seja indeterminado. Então, vamos anotar um lembrete. Quando eu tiver um verbo seguido da partícula se, essa partícula se pode realmente ser um termo que indetermina o sujeito? Pode ou não. A primeira coisa que eu tenho que olhar é se ele é um verbo transitivo direto seguido do se. E aí vem outro vício. Você cresce procurando objeto direto, fazendo uma perguntinha. Por exemplo, o meu pai recebeu o 13º. Aí você vê lá, o meu pai recebeu. Aí os professores falam, quem recebe, recebe alguma coisa. O quê? O 13º. E nos ensinaram, anote aí, que verbo transitivo direto é aquele verbo para o qual você faz a pergunta, o quê? Cuidado com isso, hein? Isso é algo que pode te induzir ao erro. Mas eu não tenho como tirar isso da sua cabeça, porque a vida inteira colocaram isso aí para você. Então, quando eu falo, observou-se o movimento da rua, realmente aqui cabe aquela história. Tem alguém observando o movimento da rua, mas eu não sei quem é. Está jogado para o genérico, observou-se o movimento da rua. Não foi o João que observou o movimento da rua. Não fomos nós que observamos o movimento da rua. Não foram os vizinhos que observaram o movimento da rua. Observou-se. Eu tenho como identificar o agente da ação verbal? Não tenho, não. Mas vejam só. O verbo observar é daqueles que você aprendeu. Ó. Quem observa, observa alguma coisa. O quê? Então, isso é um verbo transitivo direto seguido do se. Portanto, a resposta você tende a pensar o seguinte, quando eu tenho um verbo transitivo direto, ele encontrou. Encontrou o quê? Uma carteira de couro. Então, esse o quê é o objeto direto, o complemento verbal do verbo encontrar. Porém, se tiver o se, vamos anotar? Todo verbo transitivo direto seguido do se, o que está depois não é o objeto direto. É o sujeito que não pratica ação. É um sujeito que é um sujeito paciente. Por quê? Porque quando eu falo que observou-se o movimento da rua,
isso é sinônimo de dizer que o movimento da rua foi observado. Eu não estou dizendo por quem. Então, eu não tenho o agente da ação verbal. Isso quer dizer que isso aqui, ó, o movimento da rua é o sujeito que está no singular que determinou esse verbo no singular. O movimento foi observado. Então, quando eu falo assim, encontrou-se o objeto foi encontrado. Organizou-se o evento foi organizado. Destituiu-se o cargo foi destituído. Então, o verbo transitivo direto com se, ele tem sujeito. Vamos anotar? Esse verbo transitivo direto com se, ele tem sujeito paciente. Ele está naquilo que a gente chama de voz passiva. Por isso, esse se que acompanha, ele se chama pronome ou partícula passivadora. O pronome se é um pronome apassivador ou a partícula se é uma partícula passivadora todas as vezes que vier junto de um verbo transitivo direto. Ok? Está claro isso para vocês? Muito bem. Então, vamos na tela. Se o verbo tem sujeito, ele pode variar. Ou seja, se o sujeito é singular, o verbo é singular. Se o sujeito é plural, o verbo tem que ser plural. Então, quando a gente fala o seguinte, organizaram-se as festas. De novo, tem alguém organizando as festas e eu não sei quem é. Eu não posso identificar o agente da ação verbal. No entanto, vejam só, o verbo da frase é o verbo organizar. Quem organiza, organiza alguma coisa. O que é um verbo transitivo direto, seguido de si. Pelo que eu falei, todo verbo transitivo direto seguido de si, o que está depois não é o objeto direto, é o sujeito paciente. Ora, se esse sujeito é plural, o verbo tem que ser plural. Eu não posso colocar organizou-se as festas. A festa foi organizada, foi. Aí organizou-se. Agora, as festas foram organizadas. Aí é organizaram-se. Então, vamos anotar. Na outra equivalência, né, de voz passiva, eu diria que as festas, no plural, foram, no plural, organizadas, no plural. Vou repetir. Nós não temos o agente organizador. Nós não temos quem organizou, mas o sujeito está presente. É um sujeito passivo. Então, quando eu tenho essas questões de reescrever um trecho para manter correção e manter sentido, busquem como erro de correção verbos com a partícula se, porque passa batido. Olha aí na tela. Vejam só que eu tenho assim. Foi no moderno sistema industrial que se separou. Separou o quê? Os empregadores dos empregados. Os empregadores é plural. Então, os empregadores foram separados. Separaram-se os empregadores. Neste prédio, salas são alugadas. Alugam-se salas. Naquela loja, produtos artesanais são vendidos. Vendem-se produtos artesanais. Ok? Agora, vamos anotar. Nem todo verbo é transitivo direto. A gente tem verbos que são transitivos indiretos seguidos da partícula se. O verbo transitivo indireto é aquele verbo cujo complemento ele tem uma preposição. Então, se você precisa de. Se você pensa em. Se você concorda com. Se você se refere a. Então, é de que, em que, com que, a que, não é o que. E nesse caso, vamos anotar,
Esse se, ele se denomina índice de indeterminação do sujeito. Então, realmente, o verbo com a partícula se, ele pode ter sujeito indeterminado. Ele pode ter. E se o sujeito é indeterminado, olha aqui, necessita-se de um novo operador de caixa. Quando eu falo que necessita-se de um novo operador de caixa, observem que o verbo é o verbo necessitar, seguido da partícula se. Mas você não fala necessita-se o que. Quem necessita, necessita de. Então, vejam só, se eu tenho aí logo depois do verbo a preposição de, esse termo não pode ser sujeito. Ele é um objeto indireto que completa o sentido do verbo transitivo indireto. Guarde isso. Nenhum sujeito pode ser preposicionado. O Brasil é um enorme país. O Brasil é o sujeito. No Brasil existe uma diversidade cultural muito grande. No Brasil não é sujeito. Porque tem a preposição em com o artigo o. Sujeito não pode ser preposicionado. Então, na tela, quando eu faço a transformação para a voz passiva, eu não posso fazer. Eu não posso colocar de um novo operador é necessitado. Eu só faço essa inversão. Por exemplo, solicitou-se um novo operador. O novo operador foi solicitado. Eu posso transformar. O novo operador. Agora, necessita-se de, não pode. E aí, meu amigo, anote o seguinte. Se o sujeito é um sujeito indeterminado, o verbo transitivo indireto mais se é um verbo que só pode ficar no singular. Quem faz com que o verbo vá para o plural ou fique no singular é o sujeito. Então, por exemplo, pensou-se em nova estratégia. Ou pensou-se em soluções práticas. Observe que eu coloquei aqui 2 complementos para o verbo pensar. Por que eu fiz isso? Porque o verbo pensar, ele está seguido da partícula se. Mas você não vai perguntar pensou o quê? Porque quando a pessoa pensa, ela pensa em. Olha aí. Se ela pensa em, eu tenho a preposição aqui 2 vezes. Esse é um verbo transitivo indireto seguido do se. Logo, isso é um objeto indireto e isso também é um objeto indireto. Como eu disse a você, é o sujeito que faz o verbo ficar no singular ou no plural. Então, se eu tenho o objeto indireto no singular, nova estratégia, ou no plural, soluções práticas, isso não altera a concordância. Então, aí, tanto faz o singular quanto o plural, eu não posso colocar pensaram-se em soluções. Então, isso é algo extremamente comum nas questões de reescritura. Dá uma olhadinha de novo. Lá no texto ainda tem outra aqui, se criou. Olha o verbo com se. Quem cria, cria algo. O quê? Diferenças. Isso é o sujeito. Se as diferenças foram criadas, não é se criou, é se criaram. Não é se separou, é se separaram. Então, eles colocaram 2 verbos com se para que o candidato, de repente, enxergasse e tivesse a coragem de testar. Claro, você pode ter acompanhado e entendido o que eu falei aqui agora. Tomara que sim. Mas, às vezes, você assiste a algum comentário meu e não chega lá, você não consegue captar. Se você estivesse falando comigo ao vivo, hoje você está vendo uma aula gravada, mas se você estivesse falando comigo ao vivo, eu aqui no estúdio, você na sua casa, com a possibilidade de interação, você não ficaria com dúvida. Então, em breve, olha aí, nós vamos lançar aí o nosso projeto Português ao Vivo. E nesse projeto Português ao Vivo, como é que você vai tomar conhecimento deles? Quando eu fizer a divulgação pelo Instagram. Ou quando eu fizer a divulgação aqui no nosso canal. Então, claro que você está assistindo a esse vídeo,
você está logado aqui, ó, no @Ricardo Erce. Isso aqui é o meu canal do YouTube. Este que você está agora. Só que às vezes você vê porque eu postei um atalho. Às vezes você vê porque eu postei num grupo. Se você quiser receber todas as notificações, o que você vai fazer? Clique aí nesse sininho. Que aí quando eu publicar qualquer coisa, você vai ser avisado. E eu vou publicar a qualquer momento o anúncio desse nosso curso de português ao vivo. E eu conto, obviamente, com a sua presença. Por enquanto, vá nos seguindo por aqui. Se você estiver se preparando para algum concurso, aqui, ó, esse aqui é meu endereço, lá no meu site. Lá no www.ricardoerce.com.br, você tem vários cursos para várias bancas de teoria, de exercício, de redação, de texto, enfim. Dá uma passadinha por lá. Um abraço, fique com a tela aí para você anotar os endereços e eu te aguardo num próximo encontro. Até lá!